Bom dia, meu nome é Henrique Matheus Schlesser, tenho 24 anos, estou cursando o curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica na Universidade Federal de Santa Maria, no Colégio Técnico Industrial CETISM. Vou falar para vocês sobre técnicas de reciclagem de polímeros. O nome do meu professor é Leandro Antônio Teixin. Eu vou revisar um pouco sobre os polímeros. Os polímeros correspondem ao agrupamento de pequenas moléculas, denominadas monômeros, que ao se ligarem formam macromoléculas, e recebem esse nome do grego poli, que significa muitos, e meros, que significa partes. A reação que forma polímeros é chamada de polimerização. Vamos falar um pouco de um gráfico aqui para vocês. O mundo produziu 8,9 bilhões de toneladas de plástico desde 1950. Cerca de 2,6 bilhões ainda estão em uso, que é uma faixa de uns 29%. 6,3 bilhões destes foram descartados. Desses 6,3 bilhões descartados, 4,9 bilhões acumulam-se em aterros sanitários e na natureza. 800 milhões, tudo em toneladas no caso, 800 milhões desses sofreram incineração, foram queimados, e 600 milhões foram reciclados. Técnicas de reciclagem de polímeros. Os polímeros são classificados como plásticos, tendo os plásticos como termoplásticos ou termofixos, borrachas e fibras. A reciclagem deles ocorre principalmente nas formas listadas a seguir. A técnica de reciclagem do plástico termoplástico. A reciclagem mecânica dele. A primeira parte é a fragmentação, que é a parte da moagem, onde os resíduos são levados para um moinho, que reduzem o seu tamanho. A segunda parte é a lavagem e a separação, onde os fragmentos são lavados com água. E a separação é feita pela diferença de densidades, ou seja, os materiais mais densos afundam e os menos densos ficam na superfície da água. A terceira parte é a secagem, onde os fragmentos separados são secos em grandes secadores, com circulação de ar quente. A quarta parte é a extrusão, onde os fragmentos secos são alimentados em uma máquina extrusora, onde são fundidos por aquecimento e levados por uma rosca sem fim a uma matriz, onde são formados filamentos contínuos que são resfriados em uma banheira com água a temperatura ambiente e são cortados em uma granuladora, formando os grãos de materiais plásticos reciclados que são embalados para serem utilizados na reciclagem dos materiais. A reciclagem química é um processamento de produtos plásticos, transformando-os em substâncias químicas ou matérias-primas, quase sempre envolvendo o processo de despolimerização. A recuperação energética e incineração, queima de resíduos para gerar calor, vapor ou energia, usados em locais onde a coleta não se dá, ainda de forma seletiva, ou quando já foram esgotadas todas as possibilidades de reciclagem mecânica. Bastante desse material que é queimado, bastante dele é queimado no interior, onde tem muita pouca reciclagem, tipo, não tem muito coleta desses materiais. Daí, para não ficar todo amontoado, bastante deles são queimados em fornalhas, em várias coisas. Os resíduos incinerados, na verdade, são considerados como rejeitos.
e estima-se que a incineração de resíduos plásticos proporcione uma redução de 85 a 90% em volume de material plástico. Os plásticos termofixos ou termorrígidos são polímeros cuja rigidez não se altera com a temperatura. O aumento da temperatura promove a decomposição desse material, antes da sua fusão, no caso, o que o torna não reciclável mecanicamente. Então, esse material não é reciclável mecanicamente. A técnica de reciclagem borracha, os mais comuns alternativas para o aproveitamento da borracha estão na indústria civil, utilizando-a principalmente como aditivo na pavimentação asfáltica, mas também podem ter uso de diversas maneiras. Os resíduos de borracha podem ser utilizados como isolante térmico e acústico, em pisos para ginástica, no controle de erosão, em diques e até mesmo na indústria de calçados. Essa parte ali de isolante térmico é bastante usado também na construção civil, em prédios, quando são feitas as salas de festas na cobertura. É colocado essas borrachas no piso para não o impacto das pessoas em cima não fazer barulho nos apartamentos de baixo, amortecer um pouco, diminuir um pouco o barulho. Antes de ser comercializado, os resíduos passam por um processo industrial, tendo como primeira etapa a separação de impurezas, como nylon, arame e outros. Pneus tem bastante, feita essa separação, porque tem bastante arame dentro do próprio pneu. A segunda etapa é a de trituragem e moagem, com o objetivo que o resíduo obtenha a granulagem de 2 a 3 milímetros de espessura, para que assim você tenha um bom aproveitamento do mesmo. Fibras. As fibras são utilizadas principalmente em materiais de vestuário. É difícil da reciclagem. Eu pesquisei bastante sobre reciclagem de fibras. Não encontrei nada, a única coisa que eu encontrei foi única reciclagem, forma de reciclagem, se dá para dizer isso, é reaproveitamento de roupas, tipo doação, pessoas que doam as roupas, que são reutilizadas, e depois disso são colocados no lixo e não tem nenhum descarte apropriado para roupas, e não tem nenhuma forma de reciclagem para isso. Eu consegui, aqui estão as referências, consegui achar um artigo bom para fazer essa apresentação, e era isso, muito obrigado.